Você já se perguntou o que acontece com a nossa alma quando uma promessa de vingança é interrompida pela morte? E se eu te dissesse que em outra dimensão o conselho kármico, o conselho planetário e a magia real são revelados? Domínia, um livro canalizado, uma história de superação aqui no planeta Terra que termina com uma história épica nos mundos espirituais. Fica comigo até o final, porque esse livro ele vai te revelar o que são os portais, os guardiões e como o conselho kármico atua aqui e fora do planeta Terra. É um livro que vai expandir a sua consciência. Domínia, ela acontece aqui no planeta Terra, mais ou menos ali por volta da Inquisição. E tem como tua personagem principal a Serena. A Serena tem uma outra irmã, é ela, o pai e a irmã, a mãe falece muito cedo. E esse pai é dono de negócios, ele precisa ensinar para essa filha mais velha sobre os negócios. Porém, naquela época, as mulheres não tinham a voz que têm hoje. Mulheres não tomavam conta dos negócios e não estavam à frente dos negócios da família. Em uma viagem com o pai, Serena e esse pai são interceptados por bandidos na época e esse pai sofre um acidente ali, ele é morto e Serena é atacada. Naquele momento que ela é atacada, e aí eu não posso falar a palavrinha aqui, ela promete uma vingança para cada pessoa que cometeu aquilo com o pai dela e fez as atrocidades que fizeram com ela. Ela consegue voltar para a tua cidade e ela diz ao pai dela que ela cuidará dos negócios da família e também de sua irmã. Aí começa toda a história. Uma história de indas e vindas, de erros e acertos. Histórias tristes e histórias alegres entre ela, a vida dela, a vida da irmã e como ela faz para poder manter o patrimônio e, além de manter, triplicar o patrimônio da tua família. Passado algum tempo, a Serena morre. E quando ela morre, ela chega em Domínia, aonde de fato inicia toda a história. Quando ela chega em Domínia, tudo é muito novo. Lembra que eu falei? Uma história de vingança interrompida pela morte. E a trama acontece nessa outra dimensão, a dimensão que está Domínia. Nesse lugar, a Serena conhece seres de outras dimensões, seres humanos como ela, mas ela também conhece o amor, um parceiro de jornada. Ela conhece o reino mineral, o reino vegetal, descobre as magias que acontecem. Tudo para ela muito diferente. E o que são os portais? Como que uma pessoa, como que um ser pode passar de um lugar para o outro, de um mundo para o outro, de um mundo de luz para um submundo? Tudo isso é revelado ali, em Domínia. Domínia foi um livro canalizado pela autora Débora Lopes. A Débora hoje é uma terapeuta de muito sucesso, ela é Theta Healing, mas quando ela escreveu esse livro, ela não fazia a mínima ideia o que era dimensões, o que era portal, o que era o conselho kármico. Ela simplesmente levava uma vida normal terrena aqui no planeta Terra. E aí ela sofre um acidente aqui, ela precisa passar por uma cirurgia e foi exatamente nesse período da cirurgia dela, onde ela precisou se afastar do seu trabalho, que ela escreveu Domínia. Ela dormia e quando acordava, toda a história de Domínia estava na sua cabeça. O livro, ele é uma trilogia. O primeiro é o Domínia. O segundo é o Retorno de Solis. E o terceiro livro é a
terceira geração. Opa, aqui. Então, cada vez que a Débora dormia, ela trazia, quando acordava, todo o livro de Domínia. E assim Domínia foi escrito. Ela conta em algumas reportagens dela que ela acordava, colocava o Vivaldi tocando e sentava e digitava todo o livro. E assim aconteceu. Até que os anos se passaram e ela foi fazer o curso de Theta Healing. Quando ela chegou para poder fazer o curso de Theta Healing, ela ficou impressionada, porque ela passou a conhecer aquilo que ela já conhecia, aquilo que ela já tinha escrito, as dimensões, os planos minerais, vegetais e o impacto que esses planos têm aqui para a gente no planeta Terra. O que são os portais, o que são as dimensões, tudo isso a Débora veio descobrir anos depois de escrever o seu livro. O seu não, os seus livros, porque são 3 livros. E a gente espera muito que saia o 4º livro. Ela está prometendo esse 4º livro já faz há muito tempo. Domínia, cada vez que você vai lendo o livro, ele é um misto de sentimentos. Você começa a amar a personagem principal e daqui a pouco você vai odiar a personagem principal de tanta crueldade. E depois você vê a superação e você fala: "Ah, eu até entendo o que aconteceu". E você consegue trazer isso para a tua realidade. Algumas atitudes que você precisa tomar, mesmo sem ter vontade de tomar. Tudo por uma promessa. Será que a gente realmente precisa levar até as últimas consequências aquilo que nós prometemos? Será que a vingança de fato é o melhor caminho? E no meio dessa trama, a Serena vai sofrendo tudo o que precisa sofrer. O karma, os aprendizados dela, uns muito forte, outros um pouco mais sutil e outros que ela consegue superar de tanto que ela se doa. A Serena começa aqui no planeta Terra como uma mulher frágil que sonha, tem todos os sonhos. E após esse terrível acidente com o teu pai e com a tua própria história, ela precisa colocar uma couraça. Ela precisa vestir a armadura da mulher forte, que dá conta em um mundo aonde os homens estavam à frente dos seus negócios. Ela precisou aprender e utilizou as artimanhas que foi preciso para poder ser fiel àquilo que ela prometeu ao pai, de cuidar de toda a herança dela e da sua irmã. E ela se tornou uma mulher forte, uma mulher macho que teve que vencer a tua história, a época de vida. E ela vai para a Domínia e aprende a como é saber o amor, saber o que é sentir, saber colocar os teus sentimentos à frente, ouvir a sua intuição, lutar batalhas, uma guerreira, porque assim Serena era conhecida, uma guerreira, e que lutou não aqui no planeta Terra, mas também em Domínia, por guerras aonde iria libertar a família que ela conseguiu construir com amor. Um amor de um personagem aonde ela descobriu o teu personagem, o amor da tua vida. O Argus. O Argus é o seu companheiro de vida lá em Domínia. E a história é muito linda, a história dos dois. Em uma página de Domínia, você ama o personagem. Em outra página, você odeia. Em uma página, você chora. Em outra página, você está rindo. Então, é um misto de sentimentos. É aquele livro que você pega e você não consegue parar de ler.
Eu começava a ler e falava, vou ler só esse capítulo. Quando eu via, eu já estava no outro. E quando já me dava de conta, já era 2, 3 horas da manhã e eu não conseguia parar de ler o livro. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo as descrições de como você compra Domínia, o Retorno de Solis e a terceira geração. Para você que está fora do Brasil, assim como eu comprei pela Amazon, mas eu também comprei quando eu fui ao Brasil pelo livro, ah, não vou lembrar, acho que é livro de autores. Eu vou lembrar e vou deixar o nome aqui embaixo para mim. Eu tive as duas experiências de compra e todas duas muito maravilhosas. Então, essa é a minha recomendação para vocês, que vocês leiam Domínia, para que vocês conheçam um pouquinho mais dos planos sutis e o que acontece conosco fora do planeta Terra. E eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Será que Domínia é uma história real dessa personagem chamada Serena? Será que a Serena viveu aqui no planeta Terra? E o Argus, o seu companheiro de jornada? Quem ela aprendeu a amar e quem apresentou a vida para ela? Apresentou uma família, uma filha e tudo aquilo que ela não pôde ter aqui no planeta Terra. Domínia também acontece além de lá, no plano mais sutil, no plano espiritual, aqui no planeta Terra, porque a trama se passa aqui e lá, lá e aqui. Será que todos esses personagens que passaram pela vida de Serena, onde ela prometeu a vingança, será que ela encontra lá em Domínia? Ou encontra em algum outro lugar fora de Domínia? Sim, ela encontra todos esses personagens e é exatamente aí que a trama se faz, com encontros e desencontros. Aqui no planeta Terra, as pessoas têm esse corpo, um corpo temporariamente humano, mas existe uma energia que fica fácil de te identificar em outros planos, nos planos mais sutis. E é assim que ela identifica cada personagem. E será que no outro planeta, em outra dimensão, a vingança também continua? Sim, ela continua. Uma batalha entre a vida terrena e a vida espiritual. Venha expandir um pouco a sua consciência e conhecer um pouquinho mais desses campos mais sutis que acontecem aqui no planeta Terra e fora dele. A minha recomendação é Domínia. Amazon ou no Clube de Autores. Eu vou deixar aqui embaixo para você a descrição. Vale a pena. Depois, quem sabe, quando vocês lerem, volta aqui, comenta para mim que eu trago aqui a autora do livro para poder nos contar. Será que a Serena de fato existiu ou não? Mas o que eu posso te dizer é um livro maravilhoso, completamente canalizado, com uma história que saberemos em breve se é real ou se não é. Mas você vai saber e você vai conhecer o que são os planos mais sutis, como acontece o conselho kármico, como é essas reuniões do conselho, quem fazem parte deles. Será que os mestres da fraternidade branca fazem parte do conselho kármico? Essas e muitas outras histórias aqui dentro de Domínia. Um beijo e até o próximo vídeo.